Olá, como vai? Tudo bem? É nós aqui outra vez. E que legal, você aqui, muito bom, gostei. Ô, gente, ontem naquela hora que eu achei essa mangueira aqui que passa o fio aqui dentro da laje, me deu vontade de falar. Mas como eu me conheço e sei que eu ia ficar preocupado com aquilo até hoje, eu acabei fazendo mais um pouquinho. Mas depois deu outro defeito ali e acabei parando de vez, porque estava me amolando já. Olha, o que estava faltando ali foi uma reguinha desse tamanho, para marcar o tamanho dos furos. Aí eu fiz o furo um pouquinho para cá, para frente da placa. Aí na hora que eu fui amarrar, caiu. Agora eu já arranjei a reguinha e vou medir. Isso é o cansaço, gente, que faz isso com a gente. Quando começou a cansar, tem que parar. Aqui eu vou fazer os furos agora para cá as placas. É muito importante também ligar a máquina de energia, tá? Já começou errado o dia, ó. Depois que a gente liga a máquina de energia, a gente mede o lugar certo onde vai fazer o furo. A gente coloca uma bucha e um pitão. Pitão é esse parafuso que tem uma rodinha nele, uma rodeirinha assim, ó, para amarrar varal, amarrar as coisas. Isso aqui é para quem não tem esse revólver próprio de dar tiro no teto. Eu vou te falar, é mais vantajoso assim, hein? Esse tipo de serviço aqui, ó, tem que colocar placa por placa e já ir chumbando ela no lugar. Aqui a gente faz um mingau de gesso com água e põe na junta, dá uma placa com a outra. Nesse caso aqui eu ponho em dois lugares aqui, ó, nessa ponta de trás aqui, travando a placa nessa que já estava. E vou pôr também essa outra bucha aqui no canto aqui, ó, do jeito que eu travo a placa nessa moldura que eu pus em pé. Essa é uma parte que o serviço não rende muito, porque tem que fazer massa uma por uma. Em todos os arames que a gente põe, a gente tem que revestir ele com essa massa de gesso. Aí a gente enrola o gesso no dia que prende na laje e na peça. Automaticamente aqui nesse lugarzinho aqui já trava uma placa na outra, já trava essa placa aqui nessa e também trava ela no teto. Isso aqui é para quando as pessoas andar por cima não fazer zoeira, não ficar vibrando. No caso de sanca aberta, como eu estou fazendo, é muito importante, não pode esquecer de deixar o fio no jeito para poder fazer a instalação de ligar a fita de LED. Nos meus serviços eu uso bucha de 8 mm e pitão de 6 mm. Ele é um pouquinho mais fino do que o pessoal aconselha, mas eu gosto desse jeito. Ele fica muito firme e nunca tive problema. Essa última placa aí vai pegar pouco mais da metade de uma placa. Para cortar uma placa dessa é muito simples. Basta riscar por cima. Eu estou riscando com uma tesoura. Se eu cortar simplesmente a ponta de um lado e do outro e fazer uma leve força para o lado, ela já parte. Essa última placa eu simplesmente encaixo ela no lugar e colo. Eu não amarro ela com arame. Ora, é muito importante travar tanto ela nas outras placas que já estão no lugar, como na moldura que está em pé por dentro. Essa moldura aí a gente sempre trava, só não pode travar a primeira placa na moldura que fica na parede,
porque é chamado de junta de dilatação, para não trincar o serviço de gesso, a sanca de gesso. Nessa placa 60 por 60 eu tive que fazer um corte para o fio passar por dentro dela. Somente aquela placa que dá pouco mais da metade de uma placa que eu deixei sem amarrar com arame. O restante, todas elas são bem amarradas. Inclusive eu colo todas elas com creme de gesso e sisal, pelo menos em 2 ou 3 pontos de cada placa. Nessas placas últimas para ser colocado, eu tive que mudar a ordem do serviço, para poder facilitar o jeito de eu colocar, terminar o serviço. Segue aí passo a passo para você entender. Olha, eu coloquei uma placa de um lado e estou fechando do outro lado. E vou deixar só uma plaquinha que seria no canto, mais no meio dessa vez, que é essa placa aí. Aí a gente coloca um pouco de creme de sisal de um lado, um pouco de outro, escorrendo para baixo. Vem com a placa, pega esses negócios e joga ela no lugar. De um lado tem como encaixar, mas do outro já não tem. Aí o que a gente faz? A gente segura durante uns minutinhos que o gesso trava rapidinho. Aí já não desce mais. Se eu tivesse um pedaço de placa cortado pouco maior, seria o ideal. Quanto menos espaço eu deixar, melhor para economizar gesso na hora de fazer o preenchimento. Essa greta que fica aí, eu completo ela todinha. Nessa parte aí e nessa outra que quebrou na hora que eu tirei esse caninho por baixo, eu coloco por cima um pedacinho de moldura e faço preenchimento por baixo com massa de gesso. Fica ótimo, depois de pronto você nem fala que tem defeito nesse lugar. Aquela emenda mesmo que eu quebrei ontem numa moldura aqui desse cômodo, já arrumei e não dá para ver nem a marca onde ficou o remendo, de tão perfeito que fica. Agora eu vou passar gesso cola. Esse é gesso cola mesmo, é a primeira vez que eu estou usando aqui nessa sanca. Eu passo nas gretas entre uma placa e a outra, principalmente nessas últimas que eu coloquei mais para cima um pouco. As da sanca da beirada eu até poderia usar gesso comum mesmo, mas na verdade eu uso sempre esse gesso em tudo. Gesso cola, eu acho que é mais fácil, ele não seca tão rápido e dá para fazer, mas ele tem uma desvantagem muito grande, que quando ele seca, ele fica amarelado, fica uma cor muito feia. Aí o que eu faço? Eu passo esse gesso no cômodo todo, o mais certo possível, e quando eu acabo de fazer eu venho com massa corrida, aquela que pintor usa para passar na parede, e passo somente por cima dessas massas. Fica perfeito. No outro dia, uns 2 ou 3 dias depois, basta a gente lixar com uma lixadeira treme-treme, que fica perfeito, você não consegue nem notar as emendas da placa. Eu cometi um erro aqui na hora que eu coloquei essas molduras no lugar. Eu não precisava nem de falar isso, mas como eu estou tentando passar um ensinamento para os amigos, quem quer aprender, eu vou corrigir esse meu erro. Em vez da gente colocar primeiro essa moldura que fica por dentro aí, eu tinha que ter colocado essa parte de dentro lá em pé, onde apoia o forro de cima, e ter deixado essa moldura por último, depois que eu desse acabamento naquela parte da moldura de dentro, aquela que fica escondidinha lá dentro lá. Isso dificultou muito a minha vida nesse serviço aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar, que se eu souber eu tenho o maior prazer em ajudar. Não estou terminando ainda o vídeo não, tem mais coisa aqui ainda. Eu só estou tentando passar essa dica para você. Pode me perguntar aqui nos comentários aqui por baixo, que se você quiser aprender, com certeza eu te passo todas as dicas que precisa. E sem cobrar nada, hein? Todas as emendas das molduras, eu passo um pouco de massa corrida nas emendas e deixo secar o mais certinho possível. Amanhã eu venho com uma espátula e dou um acertozinho
bem bonitinho nele de passo a passo. E com um pedacinho de lixa, a gente acerta ela do jeito que a emenda fica muito boa mesmo. Quase que nem nota. Aqui no canal tem várias playlists com muitas dicas boas, hein, gente? Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.